Fala, torcedor alviverde, muito bom dia. Chegando aqui com as informações e notícias do Palmeiras após uma rodada polêmica onde o Verdão acabou perdendo fora de casa para o Santos na Vila. Foi uma grande polêmica de arbitragem e Simon cravou que o Palmeiras foi muito prejudicado. Vamos dar uma olhada aqui na análise dos comentaristas de arbitragem, todas as opiniões e as análises aí sobre esse pênalti. Para mim, como não marca um pênalti desse, hein, senhor Klaus? Vamos lá, meus queridos, para esse vídeo. Você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreva, fica até o final, porque o Simon também vai deixar a sua análise e a sua opinião sobre a arbitragem entre Santos 1 e Palmeiras 0. Bora lá. É isso aí, rapaziada, fim de jogo, Flamengo líder, do Campeonato Brasileiro, Palmeiras irreconhecível, principalmente no primeiro tempo. Pagou muito pela falta de jogo do primeiro tempo, falta de competição, enfim. Não competiu, não jogou. E no geral, eu achei o Santos melhor. Achei o Santos melhor. Agora o Palmeiras vai ter que ser resiliente, assim como foi o Flamengo. Tava 4 pontos atrás e foi lá, buscou. E hoje é líder com 3 pontos mais. O Palmeiras também vai ter que ser resiliente. Mas agora só depende do Flamengo, né? Cada jogo, sem dúvida nenhuma, vai ser uma final. Bom pro Santos que sai da zona de rebaixamento. Agora, pessoal, eu quero perguntar uma coisa pra vocês aí. Me pareceu pênalti na jogada. Maurício ia finalizar, me pareceu pênalti. O atleta do Santos, acho que o Souza, né? Ele nem vê a bola. E o VAR nem chamou, né? É um sentimento meu. Me pareceu pênalti. O que vocês acham? Quem viu a jogada, o que vocês acham? Foi pênalti? Era para revisão de VAR? Não foi pênalti? Torcida do Verdão, o Felipe Melo não pipocou, né? Para vocês, todo mundo deve saber aí que o Felipe Melo tá trabalhando, né, na Globo, tá trabalhando aí nos programas esportivos do Sport TV, e o comentarista de arbitragem, né, do Grupo Globo, que é o PC, o Paulo César de Oliveira, na opinião dele não foi nada, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui uma segunda opinião do Simon, que é o comentarista de arbitragem da ESPN Brasil. Mas antes, vamos conferir o que os comentaristas, né, acharam desse lance. Bora dar uma olhada aqui. E deixa a sua opinião, se você achou o pênalti também, aqui nos comentários. Vamos até para a gente colocar a imagem, que agora a gente vai trazer Flamengo e dar essa boa embolada na luta pelo título e tudo mais. Mas vamos ver o lance, esse lance polêmico. Aí a jogada da direita para a esquerda. A bola vai correr toda a área. É o Flaco, né, que bate cruzado. E aí o Maurício... Vamos lá. Da direita para a esquerda. Bertozzi. Para mim tem o contato e não é na bola, é só no corpo. Por mais que a bola já tenha passado, para mim isso é pênalti. No primeiro momento eu tive a impressão de pênalti, mas depois, cara, o Maurício passa da bola. Era um lance em que ele poderia ter atacado a bola, e acho que ele até dorme um pouco no ponto aí. E o Souza chega para disputar. Para mim, um lance ali normal, não é pênalti. E até entenderia se o Klaus tivesse marcado ali no calor do momento. Mas para mim não é lance para VAR. O Souza vai tentar ali de alguma maneira disputar a bola, e o Maurício, para mim, vacilou em não ter se antecipado, em não ter atacado a bola para finalizar. A bola era muito mais para ele do que para o Souza ali. Bira, no futebol real isso pra mim não é nada, no futebol brasileiro isso é pênalti. Porque 90% das vezes... não é pênalti, Bini? Aqui no Brasil é pênalti. Não, mas não são todos os lances que são 90%, ao contrário do que disse o Breiler, que essa é uma das coisas que mais me incomoda quando eu participo dos programas de televisão e quando eu vejo as discussões. Na visão do árbitro não é lance pra VAR. Eu concordo. Só que aqui passaram meses do campeonato chamando o VAR por qualquer coisa, até o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Até ali tudo era VAR. Tudo se chamava o VAR. Dali em diante o futebol mudou. Avisaram os jogadores que ia mudar, avisaram os técnicos que ia mudar, os presidentes de clube, avisaram a gente que fala de futebol, avisaram quem torce
as pessoas mais importantes, que ia mudar, não avisaram que ia mudar. E de lá pra cá, eu não sei mais o que é, porque as coisas mudaram. Eu não sei se é o pré aquele jogo ou se é o pós aquele jogo. Então, como eu vou me apegar a maior parte do campeonato, primeiro turno e parte do segundo turno, isso vai pro VAR, mesmo tendo o Klaus uma boa visão, e se fosse pro VAR ele marcaria o pênalti. Mesmo eu achando que é um lance que na Premier League ninguém vai marcar pênalti. Então, pra você não é pênalti. Não, aqui no Brasil você marca. Não, mas, Birner, eu quero saber o que o Birner acha. Não, eu discordo no mínimo de metade dos Mas, pênaltis eu estou aqui. falando desse. mas- Você daria pênalti ou não? Se eu fosse o árbitro brasileiro, Não, se você fosse Vitor Birner. eu não daria pênalti nesse pra metade dos pênaltis do Brasil. Mas eu acho que tem que marcar esse Mas pênalti. você concorda que é um lance bastante interpretativo. Tem uma margem de interpretação, porque você precisa julgar se o Souza está disputando a bola. Para mim, ele está tentando disputar, embora não toque. E é um lance, para mim, normal. Né? E se o árbitro tivesse marcado o pênalti, não seria um escândalo. Mas tentando disputar a bola e derrubar o adversário também é pênalti. Se você pergunta se eu marco ou não marco esse pênalti olhando todo o campeonato, sim, tem que marcar. Sim, claramente não é um lance unânime. Eu também acho. E eu mesmo já tive visões diferentes sobre o lance, mas quero te ouvir. Por isso, tanto é que na transmissão do Sport TV, o Paulo César, né, que é especialista do Grupo Globo, disse que não marcaria, disse que para ele é lance normal. E o nosso especialista, o Simon, disse que ele marcaria. Né? Então você vê que entre os ex-árbitros também há divergência em relação a esse lance aí. Mas esse lance não é o típico movimento ou não marcação, suposto pênalti, em que vai se gerar um escândalo. Se o Abel forçasse a barra ali para falar, nossa, o campeonato manchado, não, seria fora do tom, porque não é para isso. Os jogadores podem reclamar ali, como reclamaram, mas para mim é um lance totalmente interpretativo. E até, na minha visão, por exemplo, não foi pênalti. Para mim, o Maurício até tem a chance clara, e essa chance o Souza não tirou dele, de se antecipar. Ele passa da bola, depois que ele passa da bola, tem a disputa com o Souza. Para você, porque você fustigou o debate, Pedro, mas não opinou. Não, pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti, eu discordo de que o Maurício tinha passado a bola, porque até um jogador quando passa da bola, se ele tem o amplo, sabe, domínio ali, ou ele pode se movimentar, se ele está com a movimentação travada por causa do adversário, ele pode recolher a perna e fazer o toque. O que eu acho bom desse lance é que o Klaus, ele que um pouquinho distante, ele estava com a visão clara, não tinha nenhum jogador na frente dele, então o VAR não chamou para ele reapitar o lance, porque eu acho que isso muitas vezes acontece, aí o VAR chega, olha com calma, olha por trás, olha... E só para completar, eu acho que deve ser assim sempre, tá? Se é interpretativo, é a decisão do Klaus. Se ele não deu, que bom que foi respeitado. Agora, para mim, eu teria marcado o pênalti. Agora, uma coisa que o Breyer fala que eu concordo não está manchando o campeonato, não é um esquema, não está manchado por isso. O Palmeiras teve momentos para fazer gol e não fez, o Santos teve momentos para fazer gol e não fez. A gente fala do Carlos Miguel no primeiro tempo, a gente fala do Gabriel Brazão no segundo tempo. Agora, vai suscitar o debate, porque o Palmeiras ali nesse momento, se ele faz um gol, é o que a gente estava falando ali, da cabeça do Santos para ter que lidar com essa situação dentro da Vila, no campeonato que ele está brigando para não ser rebaixado. Fora isso, passou, é um dos 443 lances que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro que poderia ser marcado. Tem os outros ainda, ou fica não, tranquilo, pode eu esperar. daria, o Klaus não deu, em campo pelo menos a decisão foi respeitada, não ficou aquela chatice, chama, reapita, vira, procura frame, procura... Porque frame até peteleco vira soco na cara, entendeu? Então, pelo menos a decisão de campo foi respeitada, o Klaus a gente pode ver ali, ó, visão limpa dele para disputa de bola. Então vamos lá, torcida do Verdão, para opinião do Simon. Vou trazer para vocês aqui o que o Simon, que é o comentarista de arbitragem da ESPN Brasil, falou sobre o lance, né? Simon vê erro da arbitragem ao ignorar pênalti para o Palmeiras contra o Santos, tranco pelas costas, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que mais o Simon falou, né? Santos venceu o Palmeiras por 1-0 neste sábado, dia 15, em jogo atrasado pela 13ª rodada do Brasileirão. O triunfo tirou o Peixe da zona de abaixamento, fez o Verdão perder a ponta da tabela. Em campo, polêmica de arbitragem. Do lado alviverde, muita reclamação por um lance de Souza em Maurício na área do Peixe, mas ignorado pela arbitragem e pelo VAR. Segundo Carlos Eugênio Simon, Rafael Klaus, que é o árbitro, né, da partida, errou ao não marcar pênalti a favor do Palmeiras, né? Então tá as aspas aí do Simon. Isso é pênalti. Souza dá um tranco pelas costas e derruba Maurício.
a arbitragem não marcou, o VAR não interveio, errou a arbitragem, disse o comentarista de arbitragem e os grupos dos canais dos grupos Disney, né? Então, deixando os créditos à matéria a ESPN Brasil, né? Então é isso, meus amigos. O Roleiser acabou fazendo gol pro Peixe, né? E o Palmeiras ficou com 68 pontos, quanto viu o Flamengo abrir aí 71 pontos, né? Então, infelizmente aí 3 pontos a mais, uma derrota muito amarga, infelizmente uma derrota dura, uma derrota aí onde o Verdão entrou bem desfalcado, né? Pelos jogos de data FIFA, teve o Flaco, mas entrou no decorrer da partida, não começou como titular. Quero também saber a sua opinião. Acha que o Abel errou? Acha que o Palmeiras tinha que ter entrado com o Flaco desde o início? Mas é isso, meus amigos. O campeonato, acho que se eu não me engano, faltam 5 jogos. Não está perdido, né? O Flamengo ainda pode tropeçar, né? Então, 5 jogos aí para você ganhar todos com essa disputa aí da final da Libertadores, que vai ser, né, entre os dois times aí, Palmeiras e Flamengo. Então, pode ser que o Palmeiras consiga, né, ganhar os seus próximos jogos, enquanto seca aí o Flamengo para que tropece no campeonato. Então, o Verdão vai estar sempre ali farejando a liderança, qualquer vacilo que o time carioca der, o Verdão vai estar lá para aproveitar o vacilo e retomar a liderança, meus amigos. Comenta o que você acha disso tudo, principalmente aí do erro de arbitragem, que olha, 1-0 ali pro Palmeiras, obrigaria o Santos a vir para cima babando de qualquer jeito, poderia dar muito espaço para o contra-ataque, e o Verdão com certeza aí tinha muitas chances aí de até ampliar e ganhar por mais de um gol, né? Então, infelizmente aí um erro de arbitragem que tirou aí 3 pontos do Verdão. Comenta aqui a sua opinião, um forte abraço, tamo junto, obrigado por ter acompanhado o vídeo, compartilhe e fui.